Meus amigos, muito bem, vamos lá para mais uma aula de geografia e hoje vamos tratar aí sobre a nova ordem mundial, multipolarização e globalização 2. Nessa aula vamos focar na parte sobre a globalização da economia. Então veja o seguinte, nós estamos vivendo hoje um mundo extremamente tecnológico, integrado, os mercados integrados, a circulação de pessoas muito favorecida por conta desse momento que nós chamamos de globalização. Tá, então, deixa eu fazer um comentário aqui. Talvez você já teve aula sobre isso com outro professor, e o que acontece? Nós podemos chamar esse processo de globalização, mundialização, Alguns tratam até como aldeia global. Se nós formos assim, ser chatos nessa situação, veja, aldeia global foi uma ideia que surgiu já há alguns anos, que pensava-se que, principalmente com a era do rádio, depois da TV, nós teríamos uma comunicação internacional, veja isso antes até desse momento de globalização, e que nós teríamos as pessoas sabendo das mesmas coisas, tendo as mesmas opiniões e tal, então seria uma aldeia global. Esse termo acabou não indo para adiante, mas muitos o adotaram como sinônimo de globalização. Isso apareceu numa prova, acho que você deve tolerar essa situação. Globalização e mundialização, daí realmente nós temos aí conceitos que podem ser tratados como sinônimos. Mas veja, quando nós trabalhamos a globalização, regularmente damos esse processo como iniciado com a nova ordem mundial, com o colapso da União Soviética em 1991. A globalização realmente ela ganhou força, ela se firmou, ela acelerou com o final da União Soviética. Veja, com o final da União Soviética, o mundo já tinha uma condição de comunicação global, a internet caminhava ali em 1991 também. Nós tínhamos, veja, a aviação mundial já bem implantada, a condição, por exemplo, de circulação de trens entre a Ásia, a Europa, a situação de grandes navios para movimentar cargas pelo mundo inteiro. Então, o que acontece? Com o final da União Soviética, em 1991, nós também estávamos vivendo um momento tecnológico que favoreceu essa globalização. Mas, se nós quisermos aí tratar a globalização dentro de uma perspectiva histórica, o que acontece? Muitos indicam o início da globalização com as grandes navegações. Porque, veja, a partir das grandes navegações, o que era o velho mundo europeu se espalha para o novo mundo, depois para o novíssimo mundo. Os europeus já ali na época das grandes navegações vão organizar uma rede mundial de comércio, interligando a América, a África, a Europa, a Ásia, depois a Oceania. Então, nós podemos trabalhar essa ideia. Há quem defenda que a globalização realmente deu seus passos mais significativos a partir do final da Segunda Guerra Mundial, ainda dentro da antiga ordem mundial, porque naquele momento empresas, então, já modernas, europeias, japonesas, estadunidenses, as multinacionais, vão se estabelecer na África, em outros países do continente americano, na Ásia, muito bem. Mas, veja, é inegável que se você pegar, por exemplo, livros de geografia dos anos 80, você não vai ter ali um capítulo trabalhando a globalização. Talvez um autor lá, dizendo, olha, a economia está se caminhando para isso, tal. Mas o termo globalização, nos livros didáticos, na imprensa, realmente vai ganhar força quando? Quando acaba a União Soviética, quando acaba a antiga ordem mundial e nós entramos nessa nova ordem mundial. Aí a globalização realmente, ela vai adiante. Deixa eu só fofocar um negócio com vocês. Há alguns anos foi lançado um livro, se eu errar a data, me perdoe, mas se eu não me engano é 1400
1992? Não, eu acho que é antes, né? Meu amigo assistente, procura uma coisa para mim aí. O título de um livro assim, O Ano em que a China Conquistou o Mundo. Nós já vamos ver isso aí para você. Mas o que que acontece? Teve um autor, né, que mostrou que num certo ano, 1421. Errei por pouquinho, eu falei 1492, mas 1492 foi a descoberta da América. Mas olha só, 1421, isso. Em 1421, um imperador chinês mandou uma esquadra de navios para reconhecer, né, várias partes do mundo. Parte dessa esquadra não retornou à China, mas alguns navios retornaram e trouxeram muitas novidades. Eles comprovaram, por exemplo, aí a situação de esfericidade da Terra, trouxeram novas plantas, né? Trouxeram novos cerâmicas, novos instrumentos e tal. Inclusive aqui no Brasil, a família Sherman, né, navegadores, eles refizeram parte, né, da rota de alguns desses navios e tal. Há quem defenda que ali, esse imperador, ele inaugurou o que nós conhecemos como globalização, porque, né, a partir dali o Império Chinês teve contato com várias partes do planeta. Mas veja que, respeitando a opinião dessas pessoas e tal, mas eu penso que você concorda comigo, estão forçando um pouco, né, a barra. Aonde nós começamos a ver realmente uma conexão muito forte de várias partes do mundo é a partir das grandes navegações. Isso ganha impulso, como eu estava falando para vocês, com o final da Segunda Guerra e o avanço das multinacionais, mas realmente com o final da União Soviética, daí nós tínhamos um momento tecnocientífico informacional, onde nós tínhamos condições de ter comunicações rápidas pelo mundo inteiro, via satélite, com a rede de cabos submarinos já estabelecidos, né? Veja, tendo a possibilidade de fazer encomendas de produtos, trocas de informações rápidas, a movimentação de pessoas, né, com a aviação, a movimentação de cargas em navios mais rápidos e maiores e tal, isso com o final realmente da União Soviética. Aí nós entramos nesse momento moderno que chamamos de globalização. Muito bem. Então tá. Agora veja, a globalização, qual é o motor da globalização? A questão tecnológica. Você pode falar, não, é econômica. A econômica é importante, mas está baseada, vocês vejam, na situação da internet, na situação que eu falei aí dos transportes rápidos, comunicação, né, o avanço tecnológico, a tecnologia, né? Hoje, veja, a questão militar ainda é importante, mas não é o grande motor. O grande motor da globalização é a situação tecnológica. Por isso que nós falamos, né, inclusive no Brasil, o grande geógrafo Milton Santos foi um grande defensor desse conceito, o meio tecnocientífico informacional. Então veja, nós temos hoje um ambiente, um meio onde as coisas acontecem, circulam, onde as pessoas, os governos, as empresas, né, as personalidades, elas se envolvem, é um meio tecnológico, de alta tecnologia. Veja, hoje na agricultura, na pecuária, no desenvolvimento de vários produtos, no nosso dia a dia, a tecnologia extremamente presente, científico, né, o avanço científico em várias áreas. Veja a situação que nós temos aí hoje, com a decodificação do DNA, com o avanço de materiais sintéticos, né, e tudo mais, e a informação é trocada muito rápida. Então esse é o meio tecnocientífico informacional, esse é o grande motor desse momento que vivemos, a chamada globalização. Então, muito bem. Então, vamos botar o pé um pouco bem no chão, assim. A globalização ganhou força com o final da União Soviética e é um momento tecnocientífico e informacional. A influência desse modelo é tão grande, né, e nem sempre benéfico, que hoje nós estamos vendo alterações promovidas pelo homem, inclusive comprometendo a própria sobrevivência da humanidade no planeta. Isso chegou a tal ponto, né, que até o meio científico quer reconhecer lá na escala de tempo geológico,
né, como o homem vivendo um período onde ele é o grande agente modificador da realidade, inclusive da dinâmica natural do planeta. É possível que seja reconhecido aí um novo período geológico, o chamado Antropoceno. Mas veja, nesse momento nós estamos vivendo uma situação que, se você pegar o livro do Hariri, o Homo Deus, né, grande livro esse, Homo Deus, ele tem um capítulo lá, inclusive, falando sobre o Antropoceno. E lá ele traz informações assim curiosas. Por exemplo, se você pegar hoje o peso de todos os animais da natureza, né, eles pesam menos do que os animais que nós estamos criando, né, vaca, porco e etc e tal. Se você pensar em felinos, existem mais gatos hoje na casa do que a soma de todos os felinos que estão aí na natureza, né? Se você pensar em caninos, né, cães domesticados são um muito maior número do que, por exemplo, cães que hoje estão aí, lobos, tal, livres na natureza, né? Nós temos hoje uma produção agrícola cuja grande parte são sementes modificadas, sementes geneticamente modificadas, transgênicas, né? Nós estamos hoje vivendo, né, o dobro do que viviam, né, em muitas situações o triplo do que viviam os nossos ancestrais. Então o que acontece? O homem se impôs à natureza, e isso tem uma grande relação, claro, com esse momento tecnocientífico informacional, que nos traz muitas coisas boas, mas também algumas aí dificuldades. Agora eu quero investir um tempo importante nessa nossa aula para trabalhar o seguinte: globalização, aspectos positivos e negativos. Amigos, esses aspectos positivos e negativos, é interessante falar que não são assim as minhas situações prediletas ou as minhas opiniões, né? Se você pegar e for aí observar os livros, os manuais, as reportagens, você encontrará, né, estes aspectos da globalização. Então, com o tempo, eu fui selecionando e montei essa listinha aí para a nossa aula de aspectos positivos e aspectos negativos. Então, vamos lá. Aspectos positivos da globalização. Bom, um aspecto positivo é a interdependência entre os países. Veja, é claro que os países hoje ainda guardam o seu território, têm os seus governos autônomos, né? Mas esse caráter de interdependência é interessante, porque se os países estão mais assim conectados, mais ligados, vão pensar duas vezes na situação de agressões. Ainda mais, né, quando você tem, veja, a formação de blocos econômicos, se eu brigar com esse aqui, eu acabo arrumando confusão com todo mundo, né, e tal. Então, isso é interessante porque reduz principalmente conflitos mais sérios, de um país invadir o outro, questão de guerras, essa coisa toda. E essa interdependência, né, ela é interessante porque ela favorece trocas econômicas, trocas tecnológicas. Veja o seguinte, nesse momento aí da pandemia, né, existe um desejo de que haja um esforço, e em parte isso está acontecendo, né, um esforço integrado entre países para chegar à vacina, e uma vez descoberta que ela seja comum, né, e distribuída para todos, né. Existe até uma situação aí de alguns dizendo, olha, para os governos, né, financiarem um encontro da vacina e depois ocorrer assim uma espécie de um fundo, vamos até acompanhar isso aí, né, mas de um fundo para essa vacina ser distribuída para todos, até para os países pobres e tal. Então isso é um caráter da globalização e interdependência. Maior circulação de mercadorias, bens e serviços, né, isso é uma característica que, já falei, a internet favoreceu, a facilidade de outras comunicações, né, de circulação das pessoas, né, isso é uma vantagem. Evolução dos meios tecnológicos e maior difusão do conhecimento. Sim, né? Hoje, note uma coisa, quando você tem, por exemplo, um novo programa de computador, um aplicativo, rapidamente ele é acessível para o mundo inteiro. Né? Vocês que são mais jovens aí, era uma coisa assim, né? Olha, lançava um novo modelo de computador, a gente ia ver daqui a meses aqui no Brasil, ou anos,
né? Sei lá, um remédio, um tênis, né? Muitas vezes coisas que não são assim tão preocupantes, mas um cosmético, uma coisa assim, demorava, né? E tal. Hoje você tem uma difusão dessas informações rápidas, mesmo veja aí pelos meios de streaming, né? Você ter acesso às séries, aos filmes, aos documentários, né? Você poder assistir uma palestra de alguém renomado, seja em qualquer parte do mundo, se não ao vivo, mas depois gravado pelo YouTube, alguém passa, né? Então isso é bastante significativo. O combate a epidemias é outra coisa, né, que melhorou com a globalização, porque o que acontece? Logo as pessoas ficam sabendo dessa ocorrência e os países, pelo menos em tese, espera-se, né, que tomem as medidas de proteção adequada. Veja, uma nova descoberta, um remédio, rapidamente é divulgado, uma medida protetiva, né, também é divulgado, facilitado por essa situação de comunicação rápida, transporte, né, e etc. Debates multilaterais, eu estou tentando dizer que esses debates multilaterais, em várias áreas. Veja, questão ambiental, qualidade de vida para as mulheres, a situação, por exemplo, de debates científicos variados, medidas a serem tomadas com o país, com uma certa hostilidade. Então nós temos vários debates hoje que são travados multilateralmente, comerciais, né? Então isso é uma vantagem, você tenta a harmonia. A internet, eu acho que dispensa, né, apresentações, a importância que a internet tem. Criação de novos empregos, o meio tecnológico criou uma série, né, de novos empregos, consultores aí na área de informática, veja a situação, por exemplo, de técnicos em agricultura, criação de animais, investimentos, então isso tem uma vantagem. E o crescimento econômico dos países emergentes, que também foi favorecido, porque eles, né, se beneficiaram dessa circulação econômica, deixando de ser meros, né, fornecedores de matéria-prima e compradores de produtos acabados. Muitos países receberam investimentos aí em tecnologia, em infraestrutura e cresceram rapidamente nesse âmbito da globalização. O Brasil, em parte, também se beneficiou com isso, até entrou para aquele grupo chamado BRICS. Então aqui você tem aspectos que são vantajosos da globalização. Eu acredito mesmo que enquanto eu estava falando aqui de alguns pontos vantajosos da globalização, eu citei o ponto, o comentei e você pensou, não, mas isso, né, tem esse problema. Que alguns aspectos, né, eles podem gerar situações positivas e negativas. Então veja o seguinte, hoje nós temos uma situação de exclusão social muito grande, principalmente para aquelas populações mais vulneráveis. O presidente Fernando Henrique Cardoso, ele falava a expressão apartheid social, né? O apartheid foi aquele movimento lá segregacionista, ridículo, triste, que foi implantado na antiga África do Sul e findou em 94. E ele dizia, né, que o grande apartheid, no caso brasileiro, não era tanto étnico, né, racial, mas sim a questão da pobreza. E ele dizia que nós tínhamos que trabalhar para evitar, né, o alargamento desse fosso social. A globalização, ela alargou bastante, né, esse fosso social e isso afetou muito essas populações que são chamadas vulneráveis. Você vai dizer assim, quem são esses vulneráveis? Vamos pensar em excluídos. Quem são esses vulneráveis excluídos? Nós temos algumas minorias, né? Veja, alguns grupos sociais, pelas suas características, pelo quadro de pobreza, pelo quadro de isolamento, como nós tivemos um avanço tecnológico muito grande, né, eles ficaram muito para trás. Populações quilombolas, indígenas, né, pessoas que não têm acesso ao mundo digital, né, então isso alargou muito. Os países que, na sua desorganização, no seu atraso tecnológico, não estão participando da globalização, então nós criamos uma situação de fosso social, de exclusão muito maior e isso afeta muito mais aí, né, os vulneráveis. Desigual forma de acesso aos meios de comunicação, né, isso, veja, isso torna primeiro ali a pessoa ignorante, mas o que acontece?
Se você pegar isso aqui, desigual forma do acesso ao meio de comunicação e maior acesso à internet, né, muitas pessoas pararam de acompanhar aí a imprensa formal e acreditam muitas vezes em notícias de submundo, não conseguem fazer a diferenciação, o que é uma notícia falsa, uma fake news, né, de uma notícia que alguém se responsabiliza, de que alguém assina. Isso tem criado problemas, né, bastante sérios. Já vamos falar um pouquinho sobre isso, você sabe que isso é sério no Brasil. Proliferação de epidemias. Veja, a circulação rápida de pessoas, a concentração de pessoas, a questão do turismo, a troca rápida de mercadorias favorece, né, a disseminação de doenças. Se por um lado a comunicação até o combate, mas claro que essa circulação mais intensa, claro que ela favoreceu, veja, em poucas semanas, no caso aí do coronavírus, ele se espalhou pelo mundo, né? Aqui no Brasil nós percebemos um avanço da doença depois do carnaval, quando vieram turistas para cá e pessoas que viajaram para o exterior retornaram e trouxeram a doença, né? Então, veja, se antes você tinha dificuldades de viajar, você demorava para fazer esse trânsito, hoje, né, o fluxo é grande e muito rápido. Bom, aí você tem situações aqui, ó, modificação de padrões culturais, né? Hoje nós estamos cada vez mais com uma homogeneização de hábitos alimentares, de consumo de música, de vestuário, né? O que vai então descaracterizando certas comunidades. E aqueles mais fracos, aqueles menores são os mais, é claro, prejudicados. O terrorismo global, né? Veja, se você pegar antes da globalização, o terrorismo, ele era uma coisa muito focalizada, assim, né? Tinha seus focos, né? No Oriente Médio, algumas áreas, por exemplo, da África, né? E o atentado de 2001, de 11 de setembro, mostrou uma Al-Qaeda, né? Uma multinacional do crime, né? Mais tarde vem o Estado Islâmico, que vai promover atentados na Europa, na África, na Ásia e tal. E isso é favorecido pelo quê? Pela rápida circulação, né, pela possibilidade de organização via internet, né, tem isso. Utilização da internet para invadir a privacidade, né, isso já está resolvido. Guerra cibernética, envolve até o terrorismo. Rápida contaminação dos países por crises econômicas. Se eu tenho fluxos econômicos rápidos, a crise de um país rapidamente, né, vai afetar o outro. Muitas vezes você escuta assim, as bolsas de valores da Ásia fecharam no vermelho, né? Então, ó, nosso velho e bom globinho. Ó, aqui na Ásia fechou no vermelho. Antes do mundo globalizado, demoraria dias, talvez, para essa informação chegar até o Brasil. Ó, fechou aqui, 18 horas, né? No Brasil, vamos fazer fácil assim, 6 da manhã. Demoraria dias, talvez semanas, para isso repercutir aqui na Bolsa de Valores, né, do Rio de Janeiro. Hoje não, né? Fechou no vermelho, opa, já vai começar a refletir na nossa bolsa. Então veja, isso tem um impacto rápido, né, até especulativo muitas vezes. E o desemprego e a uberização. Se nós temos alguns empregos novos sendo gerados, mas veja, a tecnologia elimina vagas, né, as crises eliminam vagas. Pessoas que perdem seu emprego para a tecnologia muitas vezes não conseguem se recolocar no mercado, aí pegam esses trabalhos, muitas vezes temporários, sem garantias, né? O que vem sendo chamado então de uberização da economia. Então você tem uma lista aqui, ó, de aspectos positivos, né, e de aspectos negativos. Quem me dera ter bola de cristal. Mas vocês vejam que algumas características da globalização com certeza sofrerão mudanças sérias com a situação da pandemia, né? Haverá com certeza uma revisão dos fluxos de viagem, né? Haverá a questão do turismo, haverá migrações, haverá modificação, né? Essa situação aí, veja, da divulgação de informações falsas e tal, várias empresas, né, já retiraram seus investimentos em marketing de plataformas como o Instagram, o Facebook, porque essas grandes plataformas não estavam realmente comprometidas, né, em evitar a disseminação de notícias racistas, xenófobas, mentiras, né, e tal. Então o que acontece? Daqui para frente você vai observar aí mudanças, né, em alguns aspectos, mas de modo geral a espinha dorsal da globalização ela deve, né,
permanecer aí durante um bom período. Então, muito bem. Aí, um outro aspecto da globalização é que, veja, ela ganha força ali nos anos 90, quando nós já tínhamos um mundo com as pessoas, hoje um pouco mais da metade da população mundial mora em cidades, mas ali esse número já era bastante próximo, né? E algumas cidades têm esse caráter de influência global, né? São as chamadas cidades globais. É o caso de cidades como Tóquio, Paris, Berlim, nossa São Paulo. Existe uma graduação, né, entre as importantes, mais importantes e as menos. Mas veja, Nova York, né? Essas são as cidades globais. Essas cidades são assim chamadas porque elas guardam atributos importantes desse chamado meio tecnocientífico e informacional, né? Que atributos são esses? O meio tecnocientífico e informacional. Universidades, sedes de multinacionais, aeroportos, né? Sedes de grandes empresas de comunicação, né? Organismos internacionais como a ONU, o Banco Mundial, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Então o que acontece? Algumas cidades realmente ganharam esse caráter, né, de cidades globais, né? Você pode não conhecer Paris, mas você sabe a importância de Paris, né? Você pode não conhecer Nova York, mas veja, o atentado de 11 de setembro naquela cidade, em 2001, teve uma repercussão global, né? Então aí você tem a importância dessas cidades que são também então chamadas de cidades globais. Beleza? Então tá. Gente, muito obrigado aí por assistir a minha aula. Só vou fechar fazendo uma sugestão. Se você gosta de ler, espero que você goste, e você quiser ler um livro bacana, existe um livro do professor Milton Santos chamado Por uma Outra Globalização. É um livro pequenininho, né, mas brilhante, né, que mostra justamente as características desse momento tecnocientífico informacional, essas características de problemas e alternativas por uma outra globalização. É um livro muito bacana, já foi citado em vestibulares, né, um livro aí, base de estudos de muita gente, mas se você quiser dar uma olhadinha, vale a pena. Milton Santos, Por uma Outra Globalização. Legal? Então é isso. Fique bem, até uma próxima oportunidade.